Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Cheguei. Tá me ouvindo bem? sim, você. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que tá um pouquinho. Tá bom. Hoje não tá dando eco, não, pelo menos para mim. Porque ontem deu muito eco, né? O som tá um pouquinho Sim, alto. sim, ontem deu muito eco, Muito. ficou horrível. Eu não estava entendendo direito, mas a gente tentou sair, voltar e tudo mais, mas tinha algum problema com a conexão do Thales Tá. que estava fazendo com que o meu áudio ficasse ruim. Mas E agora mesmo parecia eu que com a tinha um música, ventilador no fundo. Parecia que ficou o tempo inteiro um barulho de um exatamente. ventilador, né? Sim, Mas hoje vai, é. se Deus quiser. E o frio Hoje aí? vai. Tá, tá uma delícia. Frizinho gostoso, bom demais. Só que eu Tá fazendo prova? já não tô mais acostumado com isso não, né? Hoje eu vi, tava agora à noite 15. Mas a previsão é cair um pouco mais, deve chegar uns 12, 11 amanhã. De madrugada chega. Nossa. Aqui, o seu Olha tá o seu travando Kleber um aí. pouquinho para mim. O Kleber é E, meu e pai. aí? Agora ele tá lá. Vê se tá travando para todo mundo. O meu, que o Sérgio tá travando um pouquinho para mim às vezes. Sou eu ou é o Sérgio? Né, o pessoal puder dar um feedback aí para nós aí, né? Porque para mim você tá travando um pouquinho. A Aline tá falando que a Aline, você que tá travando um pouquinho, Flávio. É, agora travou tudo para mim aqui. Travou o seu, Flávio. Agora voltou. Voltou aí? Vê se melhorou. O som já, a imagem ainda não. Para mim, novo? Ah, espera um pouquinho, às vezes estabiliza a conexão e volta. Tá. É porque eu Deve ser por causa do também frio, por tirei isso que o tá Wi-Fi. congelando. Deve ser esse frio que eu tô sentindo. Aqui estão Você falando para desconectou o eu sair e Wi-Fi? entrar. Eu desconectei, mas É, eu acho que então, aí ficou pior. aham. Então tenta sair e voltar para ver se vai melhorar. Tá. Vamos aguardar um pouquinho então, a Flavinha sair e voltar para a gente ver se volta. Enquanto isso a gente fica aqui escutando uma musiquinha. Boa noite a todos que já entraram. Vamos aguardar só mais um pouquinho. A gente está chegando, tá iniciando. Agora, voltei. Melhorou? Tá travando ainda.
Eu estou te escutando bem. Mas o problema é só a imagem, então não precisa ver, não. O importante é escutar. Se você tiver com o áudio bom, a imagem, daqui a pouco ela estabiliza e de repente consegue. Então tá, eu tô te ouvindo bem e se o pessoal estiver me ouvindo bem, não tem problema não. Pode a gente dar seguimento assim mesmo. Beleza. Tá travando, a Geisa tá dizendo que tá travando um pouco. Às vezes espera um pouco e aí estabiliza e fica legal. Tá, então vamos lá. Tá? Aí meu irmão também já Então, entrou. Boa noite para todo mundo que está entrando. sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, vamos dar seguimento. A gente tem mais um pouquinho aí do nosso tema, né? Deixa eu só colocar aqui no texto aqui. E a gente Depois começa. eu quero que você me ensine a colocar esse tema aí, porque eu te dei a ideia, mas eu mesma não sei fazer, tá? Então depois você me ensina. Quando a gente está na live, eu acho que tanto eu como você, a gente consegue. Deixa eu só colocar aqui. Hoje é o item. Eu tenho que publicar. Aí depois que eu publico, eu clico em cima. Apareceu. Então, aí eu clico em cima, ele me dá a opção de fixar o comentário. Pronto. Ah, entendi. Depois eu É vou só testar. tu publica ele, depois você vai lá, clica assim em cima do comentário postado, e aí ele te dá a opção. Tu clica um pouquinho, espera, solta, aí beleza. Ele te dá a opção, fixar o Ah, então. comentário. Beleza, então. Então vamos lá, Obrigada. né? Boa noite a todos aí mais uma vez, pessoal que acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente, Flavinha vai fazer a nossa prece aí de início, não é isso? Tá Isso, contigo. eu faço. E queria já pedir desculpa por conta desses problemas aí da internet, porque o Sérgio tem para mim, então se às vezes eu demorar para responder, porque tá demorando para chegar aqui para mim, mas a gente vai tentando, tá bom? Então eu vou fazer a prece, pedir para a espiritualidade ajudar agora para a gente ir. Ô Sérgio, é o item 13, você colocou aqui o item 14. Hoje a gente vai falar do item Verdade, 13. verdade. Foi Obrigado, a Camila. Camila que lembrou aí. Desculpa Eu nem aí. tinha reparado. Tá certíssimo. Camila, muito bem, Camila, prestando atenção, parabéns. Eu nem tinha me atentado que você tinha escrito 14 ao invés de 13. Então, enquanto o Sérgio está escrevendo ali, vamos fazer uma inspiração profunda. Quem quiser pode fechar os olhos para facilitar a nossa conexão com a espiritualidade. Nossos amigos espirituais que já nos esperam nesse horário todos os dias, pois já virou um hábito, né, em nossas casas, nos reunirmos para estudar um pouco o Evangelho. Queremos agradecer à espiritualidade, ao Mestre Jesus, Deus nosso Pai, pela dádiva da vida, pela oportunidade que estamos tendo de conhecer um pouco mais a sua doutrina, os seus ensinamentos, que tanto nos conforta e nos consola nos momentos difíceis, nos momentos de dor, sabendo, Mestre Jesus, que você tem um propósito para cada um de nós. Que possamos na noite de hoje ser intuídos pela espiritualidade, para que o tema que aqui formos estudar possa tocar fundo em cada um de nós e possamos tirar proveitos desses ensinamentos para colocá-los em práticas no nosso dia a dia.
te pedimos licença para dar início ao estudo da noite de hoje, com a graça de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal que entrou aí depois, boa noite. Mais uma vez aí, Flavinha, muito obrigado aí por estar conosco mais uma vez essa noite, né? Ajudando, colaborando com todos nós, né? Sim. Eu vou já também falar que eu preciso hoje da ajuda de todo mundo, né? Porque o meu obsessor me manda uma mensagem: você pode participar comigo hoje à noite? Então, não deu tempo de eu me preparar como eu gosto, mas quando o trabalho chama a gente, né? A gente não foi isso que eu falei para ele. Não, se o trabalho está chamando, a gente não pode recusar. A gente tem que ir de encontro ao trabalho, né? Então, se bateu na minha porta, eu tinha que aceitar o convite. Então, eu peço a colaboração de todo mundo aí para vocês participarem, para que a gente consiga bater um papo aqui legal. Essas coisas que acontecem, né? Os imprevistos, né? Aí a gente convoca amigos, assim, né? Tá Laços amigos, eu te né? perdoo. Tava muito tempo, Perdoado. assim, sem. Então vamos lá. Você está na minha lista. Então vamos. Você começa a ler? Sim. Então nós estamos aí no capítulo 12, né? Amai aos vossos inimigos. E nós vamos aí então dar sequência aí, que é o item 13, e a gente está aqui no assunto que é o duelo, né? A gente tem aqui mais um textozinho sobre esse tema, né? É um texto trazido por um espírito protetor lá em Bordeaux, 1861, né? E hoje até um trechozinho curto, né? E aí então a gente vai começar a ler aqui então. O duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova, né? Então, logo de início aqui, né, a gente vê o quão, né, bárbaro é a questão do duelo, né? Porque, como a gente já vem falando aí, o duelo é uma coisa que, né, por se tirar a vida um do outro, né, é uma falta contra as leis de Deus, né? E aí o exemplo que é dado aqui, né, já é de uma barbaridade, né, enorme. Você imaginar, né, duas pessoas submetidas a uma tortura dessas, né, para aquele que ganhar, aquele que suportar mais, ser um vencedor, ser declarado um vencedor, né? Não. E o pior, né, ser o escolhido de Deus. Ser o escolhido de Deus, né? Quando ele fala que o juízo Exatamente. de Deus é, né? E isso. O que vence porque ele vai Deus... falar aqui. Exatamente. Aquele que suportasse mais seria o escolhido de Deus, né? Aquele que vencesse a prova, né? Mas ele compara o duelo como algo mais bárbaro ainda do que isso, né? Mais bárbaro do que uma prova que a gente já considera muito bárbara, né? Então o duelo é algo mais ainda, né? Porque muitas das vezes, e aqui está falando de uma época, né, em que o duelo era até permitido, como a gente já ontem falou, né? 1861, 62, né, nessa época aí, o duelo era uma coisa que se achava normal, né? Era uma coisa que as pessoas, né, a lei dos homens,
Pode falar, depois eu falo. Não, porque a lei dos homens concebia uma tal situação, né? Não, e o duelo, ele foi permitido por muitos anos, né? E o Uruguai, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, foi o último país em que aboliu o duelo. Todos os outros Não, já eu não tinham sabia. parado. O Uruguai foi o último que pôs fim aos duelos, né? Como é que pode, né? E aí a gente se pergunta, quando a gente lê o livro dos espíritos, né? Aqueles questionamentos que tem a questão que você até falou ontem, né? Que é a 757 até 759, que fala sobre uma parte de duelo. E será que Allan Uhum. Kardec colocou esse tema, né, no livro dos espíritos? Mas era justamente por isso, porque era uma prática que era permitida naquela época, né? Foi muito comum. Então, justamente por isso, Kardec quis saber qual era a opinião dos espíritos, uma vez que era uma prática recorrente àquele povo. Então, e aí, Sérgio, a gente também começa a imaginar algumas coisas. Hoje a gente sabe que a gente não tem mais esse duelo típico como de antigamente, né? Que até para quando você queria duelar com alguém, você ou batia com a mão no rosto da pessoa ou jogava a luva no chão. Era esse um código, né, para convidar o outro para o duelo. E hoje a gente sabe que esse duelo típico a gente não tem, mas a gente tem, e o que cabe muito dentro desse tema do duelo são os duelos modernos. E quais seriam então os duelos modernos? O que a gente está tendo hoje como que a gente pode considerar como duelo? Então, se a gente para pensar no trânsito, um bom duelo acontece no trânsito. Um carro é um instrumento, né, para a gente duelar, porque quando a gente está vindo, passa alguém, corta a gente, ah, você me cortou, então peraí. Aí a gente vai e não quer deixar cortar e fica naquela rivalidade. Isso já é um duelo, porque é uma competição onde a gente põe a nossa vida e a do outro em risco, né? Então a gente tem duelos modernos no trânsito, a gente tem duelos modernos no campo de futebol entre torcidas, né? Que era uma coisa que seria para ser uma diversão, um jogo, né? Uma coisa que ia trazer momentos de alegria para gente. A gente acaba, quantos jogos a gente não vê que tem duelos, né, entre as torcidas, que as torcidas precisam ficar até separadas, porque se encontrar dá confusão. A gente tem os Uhum. próprios duelos que a gente paga para assistir. Quem é MMA, né, que a gente gosta de assistir, é um duelo permitido, né, essas lutas, né? Mas não deixa de ser um tipo de duelo, um tipo de competição. As religiões hoje em dia, quantas brigas em funções de religião, às vezes até um olhar. Quando você está numa festa, alguém olha para o seu namorado, ou um rapaz olha para a namorada de alguém, por causa de um olhar, as pessoas entram em conflito, entram, né, nesse impasse um com o outro. Então a gente tem que se atentar aos duelos modernos, já que esses duelos bárbaros de antigamente já não nos pertencem mais, graças a Deus. Já passamos por isso. E aí eu estava pensando, Sim, a gente sim. fica Bem, pensando muito bem assim, lembrado, né? Muito bem lembrado. como isso ocorreu, como é que isso era permitido há tantos, né, alguns séculos passados, e hoje a gente vê isso como uma coisa assim, nossa, como que eles faziam isso? Mas esses duelos que a gente enfrenta hoje, daqui a alguns anos, as pessoas vão falar assim, nossa, por que será que eles falavam disso? Será que eles pagavam para ver lutas, MMA? Será que tinha problemas assim no trânsito? Então, conforme a gente vai tendo essa evolução moral, a gente vai percebendo como nós temos comportamentos inferiores, né? Que hoje a gente julga que o bárbaro daquela época era inferior, mas daqui a uns anos, outros irão julgar os nossos comportamentos de hoje como inferiores, né? Sim,
E aí a gente vê como a gente evolui, né? Muitos às vezes acham, a gente não está evoluindo, não sei o quê. Mas nós estamos evoluindo. Se a gente só olhar para trás já nesse aspecto, a gente já vê o quanto a gente evoluiu, né? Claro que naquela época era uma coisa permitida, você tirar a vida do outro, e era considerado normal, e muitos ali paravam para assistir. Hoje a gente evoluiu. A gente até assiste, né, as lutas, como você mencionou muito bem. Claro que há o risco de um matar o outro, isso aí não tenha dúvida, né? E acaba sendo um duelo num formato diferente, né? Em que um desafia o outro. Todas essas competições, né, que tem o risco de morte, acaba sendo algo, né, de desafio mesmo, né, contra a lei de Deus, né? A gente entra muitas vezes, né? Eu falo às vezes sobre isso, isso às vezes causa polêmica, né? Como por exemplo esportes que podem ser considerados como um suicídio, a pessoa morrer praticando determinado esporte e morrer. E isso pode ser um suicídio, né? Por exemplo, se a pessoa voa de asa delta, né? Por mais que se tenha segurança e tudo mais, tem um risco de vida associado ali, né? E a pessoa que está fazendo aquilo, né, está submetida a esse risco e ela é consciente disso. Então, bem ou mal, tem, né, de alguma forma, a consideração de ser um suicídio, né? Claro que em vários outros aspectos, né, a gente também tem um risco, né? Por exemplo, até o fato de você dirigir um carro tem um risco, É um risco. né, de, de você morrer. Mas nós temos, por exemplo, o limite de velocidade. Se você respeita o limite de velocidade, que é algo criado pelo homem, as leis do homem, bem ou mal nós estamos nos protegendo, nos precavendo. Nós não estamos, né, colocando tão assim em risco, consciente. Agora, quando eu ultrapasso o limite de velocidade, faço ultrapassagens Onde não é permitido. arriscadas, não é permitido, bebo e dirijo, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando, né, o suicídio. Bom, voltando aqui ao assunto aqui, né, porque eu desviei um pouquinho. Então, realmente, essa questão do duelo, né, acaba sendo essa questão, né? E como lá atrás, né, nessa época de 1800, né, 1860, né, ainda era permitido, então tinham vários questionamentos, como Kardec fez questionamento aqui lá na questão 757, 758, né? Inclusive, na 758, né, a resposta dos espíritos é que é um suicídio, né? Quando ele pergunta assim, pode-se considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, concedendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? E aí os espíritos respondem, né? Suicídio. Por quê? Porque a maioria dos duelos daquela época, quem desafiava era sempre o cara poderoso, né? Aquele que já se considerava fraco, ele nunca desafiava ninguém, né? Justamente porque ele tinha o temor de morrer, ele já sabia que ia acabar morrendo, né? Mas aquele que acaba pela sua força querendo dominar, né, por rivalidade e querendo também demonstrar força, ele muito dificilmente ele desafiava uma pessoa que fosse compatível com ele em termos de força, a não ser que houvesse outros interesses, né? Às vezes era por causa de uma dama, né? Às vezes era por bens, né? Coisas materiais, sempre envolvendo coisas materiais, coisas da terra. Mas o fraco, né? O que era considerado fraco, se ele negasse, né, o desafio, ele era tido como um fracote, um covarde, não sabia defender a sua honra, né? Só que, justamente nessa questão 758, diz muito sobre isso. Ele em aceitar. Quando ele aceita, né, ou aceitava esse desafio, e ele sabe que ele vai perder, ele está sendo o quê? Um suicida.
né? Ô, Sérgio, Infelizmente. e aí entra a questão. Antigamente, assim, ele não ia. Raríssimos iam negar a participação de um duelo, justamente, porque ou ele ia morrer no duelo, ou ele ia ser defamado na cidade, né? Uhum. Dos dois jeitos ele ia sair no prejuízo. E por questão, como até a Arlê está falando aí, de orgulho, de vaidade, ele não ia nunca se recusar a um duelo. Mas aí, trazendo para os dias de hoje, como a gente tem a oportunidade de resolver se a gente quer enfrentar esse duelo ou não, né? A responsabilidade é toda nossa. E aí, quando a gente está diante de uma situação de conflito ou no trânsito, alguém te chamou para um pega, aquelas coisas que antigamente tinha muito isso, né? Alguém te chamava, tinha até os sinais, né? Se piscasse, desse seta para baixo, para cima, que estava chamando para o pega. Então, a gente tem esse poder de resolver se a gente vai partir para o duelo ou se a gente vai parar por ali. Então, a responsabilidade é toda nossa. E aí a gente vai preocupar com o que os outros vão pensar. Ah, se eu não for, o que os outros vão achar de mim? Vai falar que eu abaixei a cabeça, que eu sou uma fraca? E aí eu estou mais preocupada com o que vão achar de mim ou com a minha consciência do que eu acho que já é correto e do como eu devo agir naquele momento, né? Porque cada um tem um limite, né? Que é esse lapso temporal que a gente tem. Então, entre você receber a ofensa e reagir, tem um lapso temporal. Que tem gente que é um segundo. Você tá no forró, pisou no seu pé, você puxa a peixeira e já acerta logo. Eu falei de forró porque eu lembrei de você. Agora, Por que enquanto será? outro, por que será? Pisou no seu pé, ah, não, tudo bem, não, deixa para lá. Então a gente tem já um tempo de reação maior, você não é tão impulsivo. E quando a gente compra um duelo, quando a gente aceita um desafio de alguma ofensa que alguém faz com a gente, também lembro muito da época de adolescente, esse pessoal, esses menininhos gostavam de brigar, meu irmão, então, vivia brigando na rua. Então, o que aconteceu? Tinha uma rivalidade entre Barra Mansa e Volta Redonda. Então, o pessoal de Barra Mansa não podia vir em Volta Redonda, que os jovens brigavam. Então, quando um chama para o duelo, para essa briga, né, que era na porta do clube, e ficava, o pessoal de Barra Mansa está na porta do clube, não vai sair, aquela coisa assim. Você aceitar ou não essa briga, você sabe a hora que vai começar. Se você aceitou, você sabe, ó, a briga aconteceu dia tal, foi no clube tal, a hora tal, foi com fulano de tal, você lembra de tudo. Mas agora, quando essa briga vai parar, já não pertence mais a gente. Porque pode ser que acabe ali em morte de alguém, pode ser que chegue a polícia, separa tudo, cada um vai para sua casa, mas fica sempre aquela rivalidade, é onde a gente vê naquelas cidades do interior que a família tal domina uma época. Aí depois vem a outra família, briga com aquela, passa a dominar, que não pode passar nem na mesma calçada, que tem rivalidade por política, né? Aquela questão toda. Então, assim, a decisão de começar é nossa. Se a gente comprou a briga e assumiu que vai começar ali, a gente não sabe quando vai terminar. Então, é melhor que a gente nem comece. Então, como diz Chico, né? Vamos tomar água da paz. E quando ele Sim. recebeu a orientação lá da irmã Joana, que ela falou para ele, ó, quando você receber um insulto, você coloca um copo, a água da paz na boca. Então, você vai pôr a água, não vai nem engolir, nem vai cuspir. Deixa ela banhando a sua língua. A hora que passar a vontade de responder, aí você pode engolir. Então, quando a gente sofrer esse duelo, né, esse insulto de alguém, a gente põe a água da paz na boca e espera a vontade, né, de agir, de reagir, para poder estar mais tranquilo. Tem gente que conta até 1000, né? Tem gente que faz várias coisas. Mas a água da paz que o Sim. Chico usava é um bom recurso. Por isso que eu vivo com a minha garrafinha. Ó. Vou dar uma lidazinha aqui rapidinho em alguns comentários aqui.
Talvez eu perdi alguma coisa, mas eu vou pegar aqui. A Val tinha dito: hoje duelamos quando emitimos qualquer pensamento de vingança. Às vezes a gente é insultado, realmente, né? E aí a gente quer, por vingança, realmente a gente já emite pensamentos ruins, às vezes a gente fala, né, alguma coisa, uma ofensa. Aline Câmara, então mudar o formato, mas a prática permanece. Realmente, como a gente falou, né? Mudou um pouquinho, as coisas estão um pouco mais leves, porque a gente evoluiu de alguma forma. A Lê, né, colocou aqui, hoje conseguindo ter senso crítico a respeito desses duelos modernos. Conseguimos ter, né? Uhum. Mas quem desafiava era o orgulho, né? Exatamente. Sempre orgulhoso, aquele prepotente, né? O poderoso, aquele que... Esse era o cara que sempre desafiava o outro, né? Como a gente O que falou. está com orgulho ferido. Geralmente está com orgulho ferido, né? Mas que sempre era o poderoso, né? Porque aquele mais humilde, que era o fraco, né? Digamos assim, esse mesmo que pisasse no pé dele, como ele sabia que ele era o fraco, ele fazia, Tava tudo eu bem. não vou desafiar esse cara que eu vou morrer. Né? A não ser que ele fosse muito louco, né? Que ele fala assim, eu vou desafiar ele, porque até numa questão, às vezes, religiosa, ele pensava, eu vou desafiar porque se Deus quiser que eu não morra, eu não vou morrer. Né? Sou eu que vou ganhar. Tinha também isso. Mas ele ali, bem ou mal, ele não era O o favorito. expert, assim, o favorito. Ninguém E ia a Val, apostar nele. Porque ainda tinha aquela, vamos ainda tinha apostar, quem isso. que vai ganhar? Não tem uma coisa dessa? Exatamente, ainda tinha as apostas, para tu ver como é que o nível da nossa curiosidade naquela época, a gente apostava dinheiro nisso. Hoje a gente ainda, né, essas lutas aí, elas são muito envolvidas em apostas, né? Ô Sérgio, e quem Ah, aposta em briga de galo? Que ainda existe ah, briga de galo hoje, sim, sim, né? existe, né? É A outra gente coisa traz também, né, que o homem que é um... ainda, né, tem essa coisa animalizada, né, de botar dois animais para animais. brigarem. E isso mostra como a gente traz essa bárbara na gente, né? A gente tem isso intrínseco na gente. E como a Sim. gente a gente vê, né, toda essa evolução, que o espírito veio das trevas e vai chegar à luz. O espírito trabalhava com a força bruta e a gente vai chegar na força moral. É justamente essas questões que a gente precisa ir melhorando, mas a gente ainda percebe muito como a gente tem essa barbaridade hoje em dia na gente, né? A gente achava que era só antigamente, mas a gente está Aham. descobrindo agora, até nessa conversa aqui, como a gente tem isso na gente, muito presente. Sim. E muitos, né, assim, ainda não enxergam que isso é uma barbaridade. Como nós, pode ser que estamos cometendo também algumas outras coisas, outros atos, que no futuro a gente vai pensar, caramba, eu estava errado. Fazia isso. Eu fazia isso, né? Alguma coisa que nós fazemos hoje que no futuro provavelmente a gente vai pensar realmente, caramba, eu agia dessa forma. É como a gente faz hoje. Se nós olharmos para o nosso passado, a gente vai ver que algumas coisas a gente fazia que a gente hoje acha, caramba, isso é um absurdo, né? Não, uma coisa simples é o cinto de segurança. Outro dia a gente estava lembrando como a gente viajava, as crianças tudo deitada no chão, minha mãe fazia uma caminha no chão para gente, para um deitar, o outro deitava no banco. E assim, e hoje a gente entra no carro, a primeira coisa é colocar o cinto, né? Então assim, isso não foi Exatamente. há muitos anos atrás, foi ali, logo ali atrás, né? Bem pertinho, Exatamente. Exatamente. bem pertinho. Né? Vamos ler mais um pouquinho então aqui. Eu vou ler mais um trechinho e depois eu passo para você. Tá. Ah, e aí, seguindo, né? Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo
é coisa pior que tudo isso, né? Como nós falamos. Para o duelista, destro, né, significa destro, não no sentido dele ser direito, né, utilizar a mão direita, né? Destro no sentido de ser o bom, né? É um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, como a gente falou, para aquele que já era o destro, né? No caso aqui, o cara, o bom, ele já ia com a certeza com parada resolvida. Tá no papo. E por outro lado, o outro, que era o tido como o mais fraco, e ele já aceitava achando, né? Vou morrer. Seguindo aqui. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa, né? Então, se referindo aqui à época que realmente havia esses embates e era tudo assim, a entrega nas mãos de Deus, o que tiver que acontecer, né, é porque é a vontade de Deus, né? Tinha muito isso, é a vontade de Deus. Essa época aqui já não era mais tanto assim, mas ainda se achava assim, né? Mas um período anterior, na Idade Média, era muito das questões de Deus, era porque Deus queria que fosse assim, né? Tinha todas as questões da lei mosaica e tudo mais, né? Você quer continuar daí em diante? Posso ler? A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Então, ele está falando aqui para a gente aquilo que a gente falou lá no comecinho. Então, não é que eles achavam assim, não é o mais forte que vai vencer aquele que for da vontade de Deus. Por isso que eles aceitavam muitas vezes o duelo. Aí eu acho que aí ele até poderia deixar, Sérgio, não sei o que você acha, um pouco desse orgulho e da vaidade de lado. Será? Como ele estava entregando nas mãos de Deus, não era tanto uma questão de orgulho, não, porque eu vou ficar defamado, não. Para se eu tiver realmente certo, vai ser da vontade de Deus que eu vença. Agora, se eu tiver errado, vai ser da vontade de Deus que eu morra, né? Eu acho que eles pensavam, então, desse jeito. Aí eu volto, aí eu vou lá de novo no Livro dos Espíritos, que eu acho que a gente talvez consegue entender um pouquinho, né, essa questão, né? Porque ele diz aqui o seguinte, quando tem a questão 758 e a 758A, né? Porque ele disse, né, que aquele que realmente aceita, ele está entendendo isso como um suicídio. Aquele que aceita e é o mais fraco. E aí Kardec volta a perguntar, e quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Aí é no caso mais de que os dois têm a mesma possibilidade, né? Então, há um e outro, quer dizer, há suicídio e há também o assassínio. E aí há um comentário aqui, que esse comentário é de Kardec, ele diz assim, em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas, para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém, né? Então, como isso chama também a atenção, né? Uma é o quanto ele é covarde em tirar friamente a vida do outro. E a outra é porque ele também está se expondo, porque ele pode morrer, né?
Mesmo aquele Ele que vai é... sofrer consequência de duas maneiras. Sim, uma porque ele está cometendo o crime de matar, e o outro que ele está cometendo o crime de se suicidar. Né? São as duas coisas aqui. É suicídio por um lado e E assassínio do outro. Né? Mas nessa questão daquele que aceita e entrega nas mãos de Deus, né? Às vezes ele faz isso por uma certa até de orgulho, né? Às vezes ele, talvez numa fé dele cega. exagerada, cega, ele acha, o que tiver que acontecer comigo, né, é vontade de Deus, né? Talvez seria por esse ponto, né? Esse trechinho aqui mesmo. Eu também pensei por esse ponto, como você disse aí. Eu acho que às vezes essa fé cega, não, Deus vai me salvar. Eu vou É, lá participar porque Deus vai me salvar, porque é. eu confio tanto, né? Então, tem Sim, várias sim. interpretações nessa questão. Sim, são aqueles mais céticos, né? Aqueles. Como é que é a palavra? A palavra me fugiu aqui, né? São aquelas pessoas que levam a religião assim mais a fanáticos. Às vezes até Fá. um fanatismo religioso em crer que Deus, né, ia salvar ele ali, né? Então, também existia isso, né? Antes de você continuar aí, a Val tinha colocado aqui, eu não sei se tu tá vendo aí, ela tinha colocado mais um comentário aqui, mas com um pouquinho a mais de maturidade espiritual, fica menos difícil optar por não duelar. Sim, aquela questão, né, esse exemplo que a Flávia disse. Às vezes você está no trânsito, passa um carro por você, meio que te desafiando, né? Às vezes tem e aquela pessoa que é mais aceita o desafio, né? Para bater um pega, para ficar dando fechadinha um no outro, né? Se você é uma pessoa que vai aceitar o desafio, vai ser uma pessoa que realmente está na mesma sintonia que aquele outro. Agora, se você já é uma pessoa mais tranquila, já tem realmente um pouquinho mais de maturidade espiritual, tua moral já está um pouco mais elevada, você vai pensar assim, para quê? Para que eu vou fazer isso? Né? Então, vários Aí, outros exemplos na nossa vida sobre esses desafiozinhos que a gente recebe no dia a dia. Né? A gente é provocado o tempo todo. Ontem a gente estava falando, só para eu concluir aqui, Flávio, sobre os desafios das internets aí, das mensagens às vezes, né? Eu estava conversando com o Thales sobre isso. Né? não, e essa questão da internet que vocês comentaram ontem, acaba virando até um duelo. Porque tem aqueles assim, vamos ver quem tem mais seguidores. Nessa foto, quem tem mais curtida. E tem aquela questão, eu compro seguidor. Eu nem sabia que tinha isso. Tem gente que compra seguidor, sabe? Então, assim, é um duelo realmente de uma competição fervorosa para ir na Vaidade. mídia, né? Vaidade e Vaidade. orgulho. E Né? aí tem aquela historinha que eu acho que a maioria conhece, dos dois cães. Que um cacique, né, de uma tribo colombiana chegou na tribo e os dois índios estavam lá se engalfinhando, brigando. E aí ele chegou e falou: para que eu quero conversar com vocês. Aí chamou os dois índios e falou: olha só, todo mundo, independente de ser branco, de ser negro, de ser índio, de ser pardo, todo mundo tem dentro de si dois cães. Um cachorro manso e um cachorro raivoso. E eles ficam duelando o tempo inteiro para ver qual vai ganhar. E aí um pegou e falou assim: mas e qual é o que ganha? Aí o cacique falou: o que ganha é aquele mais bem alimentado. E aí a gente pensa: qual é o cão que a gente está alimentando na gente? A gente está alimentando o cão raivoso ou a gente está alimentando o cão manso? Né? Então a gente, nesse momento de duelo, a gente pode pensar nisso, né? Quando a gente é convidada a um embate, qual é o cão que eu vou alimentar? Eu vou trabalhar a minha tolerância, eu vou trabalhar a minha paciência, ou eu vou enfrentar e vou deixar o meu instinto falar mais alto e vou me atracar com a pessoa, ou vou falar o que não deveria naquele momento. Então a gente tem que refletir o que a gente está alimentando na gente.
Porque, como diz Exatamente. Madre Teresa de Calcutá, o nosso problema não é entre eu e você. O problema não sou eu e o outro. O problema sou eu e Deus. Então, o outro está me servindo como uma ajuda. O outro está vindo para eu trabalhar minha paciência, o outro está vindo para eu trabalhar minha tolerância, para eu diminuir minha vaidade. E eu tenho que entender que o outro está na mesma caminhada que eu. Então, o outro também está suscetível a todos esses meus problemas. Então, por que que muitas vezes, quando eu falo alguma coisa, ah, Sérgio, mas não era isso que eu queria dizer para você, não foi bem assim, você entendeu mal. Então, por que que quando você fala alguma coisa para mim, que você fala para mim, não, Flávia, não foi bem assim, você entendeu mal. Eu não posso ouvir isso de você do mesmo modo que eu quero que você ouça de mim quando eu estou tentando me desculpar com você. Por que que eu não posso ter essa indulgência? Poxa, realmente, às vezes eu falo alguma coisa que não era com aquela intenção. O Sérgio pode ter falado comigo, mas não era aquela intenção, realmente, né? Então, eu não preciso trazer aquilo para mim. Né? Isso está muito do que a gente está trazendo para a gente. Como é que eu estou aceitando uma ofensa do outro? Como é que eu estou aceitando um desabafo que o outro está lançando para cima de mim? Né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Como é que a gente está entendendo o que as pessoas estão trazendo, esses conflitos? Será que realmente era comigo? Ou será que ela está passando por um problema difícil e foi a primeira pessoa que ela encontrou e precisou desabar? Então, a gente tem que ter um pouquinho de tolerância, né? Vamos exercitar, ainda mais nesse momento agora de pandemia, a gente está precisando praticar mais essa questão, né? Do outro, o que ele escreveu, já trago, aquilo que ele escreveu lá no Facebook foi para mim, tenho certeza. Então, vou responder aqui. Então, gente, nem sempre, né? Então, a gente tem que também começar a dar uma desacelerada. Sim, tomar cuidado com esses desafios para duelos todos os dias. A gente recebe todos os dias, todas as horas. Nas redes sociais, é na nossa casa mesmo, né? A Val falou ali sobre desafio de ter a razão, de falar mais alto, né? O seu companheiro às vezes fala um pouco mais alto e você quer falar para que a sua palavra seja a final, né? Então isso é um duelo, né? Isso às vezes é um duelo com o filho, é um duelo com o pai ou com uma mãe, é o duelo entre irmãos. Quem ganha na disputa de palavras, de razão? Quem é o que vai ter a razão? É um duelo, né? Então, quer dizer, não é um duelo como a gente está se referindo muito aqui também às vias de fato de um matar o outro, mas se a gente pensar direitinho, nós temos esses duelos, né, do nosso E dia a dia. esses duelos, querendo ou não, como diz Chico, a gente é um suicida, a gente vai se suicidando aos poucos. E aí, eu até fiquei surpresa quando eu estava estudando hoje e vi esse comentário que Chico fala que a gente vai se suicidando aos poucos. Mas por quê? Nesses duelos, assim, esses conflitos de família, que um quer ter a razão, olha quantas famílias ficam anos sem conversarem, sem se encontrarem, por conta dessas desavenças. E isso vai causando, por que Chico diz que nós somos suicidas, pequenos suicidas? Porque isso vai causando uma dor, isso vai trazendo uma mágoa e a gente vai alimentando aquilo. Então, a gente alimentar isso, a gente está sendo suicida. Sim. Porque a gente está trazendo um prejuízo à nossa própria saúde. É aquele rancor que a gente fica, é aquela briga que a gente tem com o vizinho, igual aquele caso que você falou. Você já foi armado para o vizinho, né? Que você achava que o vizinho que ia fazer o muro não ia aceitar. Então, se por acaso não tivesse dado certo a construção daquele muro, vocês poderiam ter ficado brigando por anos, por anos, por ano, e isso ia trazer uma angústia toda vez que você chegasse em casa, que você visse o vizinho no portão. Isso traz uma palpitação, um taque cardíaco. Sim. Então, isso são pequenos suicídios que a gente comete no nosso dia a dia, porque a gente se permite, né, Sim. fazer esses pequenos suicídios, né? A Lê comentou alguma coisa aqui, ó. Vejo esse duelo interior como essencial para o nosso crescimento. Eu vou falar também no final.
se duela e a gente se E sabota, travou né? aqui para Em mim. algumas situações a gente... Muitas vezes a gente mesmo acaba criando os nossos duelos internos, né? E a gente se sabota, né? A gente se desafia e aceita ou não o desafio, né? De duelar, né? Digamos assim, né? Então, posso continuar aqui? Sim, vamos lá. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Então, isso foi quem disse, foi um espírito protetor que falou em 1861 lá em Bordeaux. Então, quando ele fala assim, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração. Não adianta só aparar com o mal e fazer o bem, e falar que tem que fazer o bem. Isso tem que ser uma coisa mais profunda do que só não fazer o mal, né? Tem que ser uma aversão ao mal. O mal não pode, em hipótese alguma, ser uma possibilidade de reação para nós, quando nós formos reagir a alguma coisa. O bem tem que predominar e o mal, em hipótese alguma, pode sequer passar por 1 milésimo de segundo. Que dificuldade, né? A gente não precisaria de leis, né? Se a gente pensar direitinho, se a gente fosse levar realmente a lei do amor que Deus nos traz, né? Que Deus nos ensina através de Jesus, né? Nós não precisaríamos das leis, né, criadas pelos homens para evitar certas coisas, né? Então, quer dizer, a gente ainda precisa evoluir bastante para que as leis dos homens realmente não precisem, realmente o pensar o bem, praticar o bem, a gente realmente ter o horror a essas práticas malignas, né? E aí sim a gente vai viver num ambiente melhor, né? Eu trouxe um trechinho aqui do texto da Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida. Ela fala assim, a gente tem tempo aí ainda, não tem? Porque nosso texto já acabou, é bem curtinho, né? Sim, sim. Então posso ler. Rapidinho, nós temos 5 minutos. Só? Já passou rápido? Já passou rapidinho. Então deixa eu ler rápido. Vai lá. Mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, ego, ismo, ódio e ressentimentos são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Eu achei isso... Perfeito. Tudo, resumiu tudo que a gente falou aí hoje, né? Sim, eu achei perfeito. que... Olha quanto tempo já isso e a gente continua ainda, né, se digladiando. Sim. Então, eu acho que assim, o duelo que Jesus quer que a gente vença é esse duelo contra as nossas imperfeições, é o duelo contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, é o duelo que a Alê falou, é o duelo interior pela nossa transformação moral. Então, acho que esse duelo a gente tem que ter, que é o duelo positivo, né? A gente vai duelar com nós mesmos para superar tudo isso. Vou parar de falar agora. Estou falando muito. Nada, falou tudo. É o duelo pelo bem. A gente tem que se duelar pelo bem, né?
Agora, não no sentido da gente ter que criar nenhum embate com ninguém, né? Porque às vezes a pessoa se sente tão no direito de querer o bem que às vezes ela entra em conflito de briga com outras pessoas. E a gente não precisa disso, a gente precisa como Jesus fazia, né? Sempre com muita mansetude, sempre sendo justo, né? Sempre com o lado da razão. A gente não precisa brigar com ninguém, né? Para querer impor o bem, né? O amor, o bem, ele tem que vencer pelo exemplo, né? Então que a gente possa realmente fazer isso, né? E É não aquilo que São criar um Francisco disse, embate. né? Dê o exemplo. Se preciso for, utilize palavras. Sim, Foi São Francisco mesmo que exatamente. disse isso, né? Acho que foi. Acho. Então vamos lá, que a gente está em cima da hora, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer a todos aí que colaboraram com os comentários, participaram, tiveram paciência de nos escutar essa noite. Disponha. Tá joia. Trabalho obsessivo continua. Não, eu só queria. Não, eu vou deixar você fazer a prece e depois, se der, a gente conversa, Tá bom. tá? Então vamos lá. Então vamos continuar nessa sintonia, agradecer aos nossos queridos irmãos espirituais, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, por mais uma noite agradável aqui, que tivemos a oportunidade de refletir um pouco mais sobre os teus ensinamentos, Mestre Jesus. E que a doutrina espírita vem nos esclarecendo, nos auxiliando na compreensão desses teus ensinamentos. Te pedimos para que abençoe as nossas vidas, aqueles que nos cercam, os nossos parentes consanguíneos, os nossos parentes espirituais, a toda a nossa cidade, nossos estados, nosso país, nosso planeta, para que haja mais paz, tenhamos mais o bem reinando entre nós. Assim sendo, Mestre, pedimos para que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, mesmo que às pressas, mas é muito bom estar aqui com vocês. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigada para todo mundo aí que participou. Eu não fico lendo os comentários porque eu fico perdidinha. Ou eu leio o comentário, ou eu presto atenção no que você está falando. Então, eu não consigo ler os comentários. Aí eu peço desculpa aí que eu não consigo ler o comentário de ninguém. Mas muito Tá obrigada ótimo. aí. Bom final de semana para todo mundo. Fiquem em casa. Beijo. Isso aí. E lembrando, aproveitar que a Dorinha entrou aí com o perfil do Café com o Evangelho. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem também essa reunião do Evangelho. E amanhã, às 8, estaremos também juntos no Evangelho aqui, mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Uma boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Beijos. Beijo.